estamos de volta com a psicóloga Viviane Ponciano. E agora sim, Viviane, vamos aproveitar esse bloco para a gente falar de uma questão que a gente precisa falar exaustivamente. Eu acho que a gente precisa discutir isso com as famílias, né? Fazer as famílias refletirem, que é a questão do suicídio. Sim. Dentro do que você estuda, do que você acompanha na psicologia, nós estamos tendo um aumento de casos ou aumento de divulgação dos casos? Eu penso muito nisso, Angélica. Eu acredito que o que a mídia divulga acaba virando uma moda, como nós dissemos anteriormente. Então, a tendência do meu pensamento é levar muito pela mídia. Claro que não escondendo os fatores psicológicos, sociais, culturais que tendenciam pessoas a buscarem e a fazerem o suicídio mesmo. Mas eu acredito que quanto mais existe a publicidade em cima desse assunto, maior a tendência disso acontecer. Sim. Atualmente é assim que eu penso. Hoje, por coincidência, passeando pelo Instagram, eu vi um Instagram de uma moça que não conheço, de uma adolescente, mostrando o pulso cortado e dizendo que essa era uma foto do mês passado, que ela estava passando por um momento difícil e tal. O suicida, geralmente ele avisa que ele vai fazer alguma coisa, ou esses avisos querem dizer mais um pedido de socorro do que realmente uma vontade de morrer? Nem sempre ele avisa, viu, Angélica? Existem casos recorrentes de pessoas que convivem bem com todo mundo, que têm uma vida social bacana, uma vida profissional, está bem engajado em todos os planos que almejava, mas por algum motivo, por algum momento, aquilo acontece. E aquilo acontecendo pode não ter tempo para ele explicar. Então, nem sempre ele avisa. Uma pessoa que suicida, ela pode ser feliz da vida, ter uma família interessante, uma família bacana e ter grande parte dos seus planos sendo alcançados. Mas é importante, sim, qualquer alteração de comportamento, qualquer alteração de conduta, pessoas próximas acolherem essa pessoa, acolher esse indivíduo, para que não tenha consequências, chegando ao ponto da gente não conseguir resgatá-lo. Sim, Tá? então tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado, muita observação, alteração no paladar, qualquer tipo de mudança. Alteração no paladar? Alteração no comportamento. No paladar, inclusive, aquelas pessoas que comem muito ou deixam de comer, elas estão mostrando que alguma coisa não vai bem. É o desejo, o apetite por comida mesmo. Isso pode demonstrar que alguma coisa não está legal. Alteração no sono, faltas recorrentes, pessoa que começa a beber excessivamente, tudo são sinais que precisam ser observados. Agressividade também? Agressividade, tristeza excessiva, sono excessivo, tudo que modifica o que anteriormente ele fazia de uma maneira X e agora ele passa a comportar de uma maneira diferente, precisa ser observado para que ele consiga ser acolhido e a gente resgatar essa pessoa. Mas a gente também não pode entrar em pânico, porque às vezes a personalidade daquela pessoa é mais quieta, ela é mais tímida, né? Sim. Então, isso também tem que ser levado em conta, que às vezes a pessoa sempre foi assim, então não é porque ela está mais quieta que ela, né, tem algum sinal. É mudança de comportamento. Brusca, uma mudança brusca de comportamento. Sim. Precisamos estar atentos. Bom, nós temos questões importantes também que dizem respeito ao adolescente e que levam a essa tristeza e que levam a esse repensar a vida, né? Mas uma coisa que é importante, adolescentes, pessoas que estão nos assistindo, a tristeza passa. A depressão também. Então, naquele momento em que a gente acha que a vida está acabando, que a gente não quer mais saber dela, quando a maré acalma, a gente vê que não é bem assim, né? Então, não vamos pensar em atitudes drásticas, Sim. né? Tudo passa. Mas nós temos questões como bullying na escola e questões que às vezes os pais tratam como uma coisa simples, que é, por exemplo, o problema de acne. Né? Acne no adolescente. Isso leva a problemas, né, a situações psicológicas, assim, a mudanças
que precisam ser consideradas pela família e precisam ser acolhidas também, não é isso? Exatamente. Tudo depende de como o adolescente encara essa mudança na vida dele. E muito disso vem da preparação familiar, né? A adolescência é um estado de transformação. Assim como do adolescente para o adulto, muitas coisas acontecem nesse período. E como que ele vai lidar com tudo isso? Aí é a chave do sucesso. Ele se aceita? Ele está disposto a viver aquela realidade? O que ele pode fazer para resolver? Existem vários tratamentos, existe toda uma mudança de pensamento que pode favorecer para que essa pessoa tenha uma mudança ali de criança para adolescente, adolescência para adulto, de uma maneira muito saudável. Então depende de vários fatores. Sim. Viviane, nós falamos na semana passada, você esteve aqui no programa com a gente, falando de autoestima. Sim. Mas na adolescência isso parece meio conturbado também, né? A autoestima na adolescência, as meninas tendem a se achar gordas, querem emagrecer e vão chegando, assim, vão se envolvendo tanto com esse, né, com essa cobrança do emagrecimento, por exemplo, que chegam à bulimia, anorexia, de forma incontrolada, assim, que vira um problema de saúde grave, né? Então, como é que é esse processo de autoestima do adolescente? A autoestima, Angélica, ela nunca vai estar 100%, é um processo de construção constante. Então, hoje trabalhamos uma questão de que não está positivo para essa pessoa e é construir mesmo, um passinho de cada vez. Nós nunca teremos uma autoestima 100%, é uma questão de gradativamente. Então, no caso do adolescente, né? Porque tem toda uma mudança, o corpo está mudando. E tem um momento que eles vão ficando espichados mais para um lado do que para o outro, depois vai acertando tudo, sim, né? acerta Mas eles vão se cobrando demais, essa questão da autoestima deles. Ai, tô feia, tô gorda, talvez até pra... Tem muita relação de se comparar com o outro, né? Ele está gordo ou ele está excessivamente magro comparado ao quê? Recentemente eu tenho visto modelos plus sizes que estão sendo tendência e eu acredito que isso daqui a um tempo vai ser bem benéfico para a nossa sociedade, que tem um padrão de beleza de mulheres tipo Barbie, que tem um corpo escultural e etc. Então eu acho que essa mídia vai nos favorecer, que é muito positivo, trabalhando essa questão de se aceite, né? O padrão que você tem em mente não é o padrão correto é ser quem você é, se respeitando e trabalhando sempre para ser cada vez melhor. Mas isso também a família precisa incentivar, né? Às vezes a gente tem visto muito por aí uma incidência muito grande de jovens de 15 anos, meninas de 15 anos, que ao invés de pedir uma viagem para a Disney, né, uma viagem para a Europa, pedir uma festa de 15 anos, estão pedindo cirurgia plástica aos 15 anos de idade. E os pais acabam deixando esses jovens, né, assim, o aceitar fazer uma cirurgia plástica, às vezes também é ser conivente com essa... Com certeza. E já que ele teve uma resposta positiva dos pais, é provável que ele recorra e que tenha outros desejos parecidos. É como se os pais alimentassem essa ilusão do corpo ideal. Né? Então, é todo um contexto, Angélica, é familiar, é social, é intelectual, é a forma como ele se vê, é um contexto bem completo, essa questão da autoestima na adolescência. Ou seja, tudo depende da família, a estrutura familiar, seja ela com pai e mãe, seja ela só com a mãe, só com o pai, com avô, com a avó, não importa. O adolescente, como todos nós na vida, precisa de uma boa estrutura familiar para que ele se desenvolva psicologicamente saudável. Conheço muitos adolescentes que não têm essa boa estrutura e eles utilizam desse contexto de não ser positivo para que sozinho eles consigam chegar aos objetivos. Não chega a ser uma regra, é uma ponderação interessante, Angélica, mas conheço muitos que não têm essa base sólida e conseguem progredir nos sonhos que eles almejam. Mas aí deve ter uma autoestima, aí deve ter uma outra questão de personalidade desse adolescente
que ele já carrega que é bacana, né? Ele precisa construir isso, né? Já que a base dele não é tão sólida, ele precisa se reconstruir, se reinventar. É ele por ele mesmo, né, Angélica? E muitas vezes ele quer ser o contrário, né? E às vezes esse contrário, às vezes quer ser rebelde, às vezes quer fazer, não porque quer ser, mas porque quer se encontrar nesse mundo, exatamente. Né? Quer achar o caminho dele. Eu não quero ser o meu pai ou a minha mãe. E aí tenta ser o contrário do pai e da mãe. Pode acontecer, esse tipo de situação é muito recorrente. Tá? Então não podemos colocar muitas regras, né? Não podemos falar é assim e é assim que tem que ser. Não, existem pessoas diferentes que se comportam em situações diferentes. Muito bem. Bom, nós vamos para uma pausa rapidinha, mas daqui a pouquinho a gente volta.